pela anulação do título de 3,3 milhões de eleitores. Nós estamos vivendo o momento mais bizarro da nossa democracia. Nós vivemos em um país onde esse país se diz democrático, no entanto, o Poder Judiciário decidiu pela anulação de 3,3 milhões de títulos de eleitores. Se a gente prestar atenção, pessoal, esses títulos de eleitores estão sendo anulados porque as pessoas não fizeram um cadastro biométrico, que é pegar a impressão digital. A pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: por que essas pessoas não podem fazer esse cadastro biométrico agora? Quais são os interesses do STF no momento em que eles anulam títulos de eleitores? Em um país onde a Constituição garante o direito ao voto. São coisas bem bizarras, porque no momento que o STF decide pela anulação de 3,3 milhões de títulos de eleitores, ele está agindo completamente contra os interesses e objetivos da Constituição, que é um país democrático de direito. Como assim? Veja bem, por uma questão puramente técnica, cadastro biométrico, olha o que é a qualidade do nosso Tribunal Superior hoje. Por uma questão puramente técnica, que é o cadastro biométrico, que nem existia na época que a Constituição foi escrita, 3,3 milhões de pessoas serão proibidas de exercer a cidadania plena, serão proibidas de votar nessas eleições. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o tamanho do momento que a gente está vivendo. O que é o resultado dessa sequência de ataques à democracia que começou em 2013, quando o Aécio Neves começou a campanha presidencial dele, atrapalhando a democracia brasileira e a estabilidade do governo Dilma. Estamos vivendo o pior momento da nossa história. Estamos vivendo o pior momento da nossa democracia. E eu garanto para vocês que, apesar das atrocidades publicadas a respeito da ditadura militar, a ditadura militar ela não foi um momento tão ruim quanto esse momento agora, porque apesar de que a gente teve torturas na ditadura militar, a ditadura militar não foi uma coisa escondida. É mais ou menos assim. No período da ditadura militar, a gente tinha um produto sendo vendido e no rótulo desse produto a gente tinha escrito veneno. Então todo mundo sabia que aquele produto era o veneno. A pessoa podia ficar em casa escondida para não ter que ser obrigado a tomar aquele produto. Hoje, como a gente tem um golpe travestido de democracia, a gente está vivendo o pior engano da nossa história. Na época da ditadura militar, a gente vivia uma situação de ditadura e uma situação sem democracia, obviamente, mas uma situação de consciência que era uma ditadura e que não existia democracia. Hoje, existe uma manipulação da democracia. O mesmo STF que proíbe o candidato com a maioria das intenções de votos de participar do pleito eleitoral, ele proíbe 3,3 milhões de pessoas de votarem para presidente por uma questão meramente técnica, ou seja, são pessoas que têm direito à cidadania, tecnicamente falando, porque são maiores e são brasileiros, mas eles não podem exercer esse direito por uma questão meramente técnica.